antes da gente adentrar nesse tema, a gente precisa entender primeiro o que é o dólar futuro, né? E o dólar futuro nada mais é do que um ativo financeiro negociado na Bolsa de Valores, tá? A gente entende o dólar futuro, diferentemente da moeda física, como um ativo onde a gente pode negociar os valores, né? Onde a gente pode negociar contratos de compra e venda, e é algo que de fato pode se valorizar ou desvalorizar futuramente. Então, diferente da moeda física, que você pode utilizar para fazer compras e tudo mais, o ativo dólar futuro, a gente vai entender como uma moeda que pode valorizar ou desvalorizar futuramente, tá? Em outras palavras, ao operar o dólar futuro na B3, né, na Bolsa de Valores brasileira, você negocia contratos de compra e venda do ativo no presente, porém especulando o valor no futuro, tá? Se o valor se ele vai desvalorizar, se ele vai valorizar, tá? Então isso é o que é o dólar futuro, é o que é o mercado futuro, é uma commodity, você pode operar na Bolsa de Valores brasileira. Para isso você vai precisar, eu vou falar um pouco mais para frente, abrir conta numa corretora, ter uma plataforma para operar, enfim, eu vou dar alguns passos aqui para vocês, mas esses são os primeiros caminhos assim que você precisa para poder operar nesse mercado, tá? Para poder conseguir operar o dólar futuro, obviamente você precisa entender como ele funciona, né? E ele tem algumas grandes vantagens, assim, se for comparado ao dólar à vista, ao mercado à vista, ao mercado acionário, tá? E eu vou pontuar para vocês aqui que uma das grandes vantagens do dólar futuro é que você pode ganhar tanto na valorização quanto na desvalorização do ativo. Então, diferentemente do mercado acionário, onde você precisa comprar uma quantidade específica de uma ação e você precisa esperar essa ação valorizar para você ganhar com a valorização, no dólar futuro não. Como a gente está especulando o valor do ativo no futuro, né, a gente vai ganhar com a variação do preço. Se você tomar uma posição de venda, você pode ganhar com a desvalorização do ativo. Se você tomar uma posição de compra, você pode ganhar com a valorização do ativo. Então essa é uma das grandes vantagens. Você pode atuar nas duas pontas e não somente na valorização do ativo, tá? Outra grande vantagem é que não é necessário você comprar uma quantidade específica do ativo. Você não precisa comprar ali 100 ações, 200 ações. Você, na verdade, vai precisar disponibilizar uma quantia na corretora, que é chamada margem de garantia, e através dela você vai poder operar contratos negociados, tá, no presente, mas projetando o preço da moeda no futuro, tá? Uma das grandes vantagens também é que ao utilizar a margem de garantia, você não precisa ter todo o capital, né, representado ali naquele ativo. Você precisa ter só uma parte daquele capital e aí dessa forma você consegue trabalhar com alavancagem. Você consegue trabalhar com um volume de contratos maior do que o que de fato você tem de dinheiro disponibilizado ali. Isso pode te possibilitar ganhos percentuais elevados, tá? Obviamente perdas percentuais elevadas também, mas acima de tudo, se você trabalha com uma metodologia muito eficaz, ganhos percentuais elevados. Então, você consegue disponibilizar uma determinada quantia como margem, você consegue, dentro de uma gestão de risco, trabalhar com um número elevado de contratos e dessa forma você consegue ter ganhos percentuais financeiros elevados, tá? Acima do que a gente está acostumado a visualizar nos produtos financeiros no mercado, tá bom? E como de fato, né, eu acho que essa é uma parte bem importante agora da gente tocar, né? Como funciona, Fábio, de fato, o dólar futuro? E eu quero trazer para vocês, já passei aqui o que é o dólar futuro, né? Já falei um pouco aqui sobre algumas vantagens dele. Quero trazer aqui agora um pouco sobre como funciona o dólar futuro para você que está iniciando agora nesse mercado, tá? E o dólar futuro, como eu já pontuei, nada mais é do que um ativo negociado na Bolsa de Valores no mercado futuro, né? Existe um mercado futuro onde você pode negociar outras commodities, como o índice Bovespa, por exemplo. Você pode negociar boi, milho, você pode negociar várias commodities. Porém, você precisa de um ativo que tenha um volume de negociações grande, que tenha bastante liquidez, né, movimentação durante o dia, para que você consiga projetar movimentos. Acredito que a partir dessa movimentação, com base em análise gráfica, que a gente vai falar mais a seguir, eu acredito que o dólar vai subir ou que o dólar vai descer. Então você precisa de liquidez, de volume de negociações. Por isso que a gente opera especificamente o dólar, tá? O índice também é um outro ativo muito popular, que as pessoas operam em bastante quantidade. Tem muitos investidores negociando o índice Bovespa também.
porque também é um outro ativo com mais liquidez, mas dentro da metodologia que nós trabalhamos da GT Invest, a gente busca trabalhar com dólar, porque ele é um ativo mais técnico, que respeita mais padrões, regiões. As estratégias que nós desenvolvemos, elas funcionam perfeitamente para o dólar, tá? Então essa é uma das grandes vantagens. Os contratos do dólar futuro, eles são disponibilizados pela B3 e você tem vencimento desses contratos todos os meses, tá? Você tem uma letra de vencimento de contratos todos os meses. Deixa eu até mostrar aqui para vocês na prática, para ficar um pouco mais fácil. Você tem aqui a composição do ativo feito dessa seguinte forma, tá? Você tem aqui o ticker do ativo, o código do ativo, né? O dólar pode ser o DOL, que é o contrato cheio, que a gente vai falar mais a seguir, ou WDO, que é o mini contrato para os investidores iniciantes, né? Que é o recomendado para quem tem um capital menor. Você tem o mês de vencimento do contrato, e aí você tem uma tabelinha aqui, ó, de meses de vencimentos dos contratos, e você tem um ano ali específico do contrato também para você poder operar. Então você vai operar sempre um código, um ticker composto exatamente dessa maneira, né? DOL X22, por exemplo, um mês de vencimento do contrato que vence em novembro. Então, basicamente isso, tá? Voltando aqui para nossa apresentação, que eu estava falando aqui como funciona, né? Os contratos eles são disponibilizados pela B3 com vencimento em todos os meses do ano. E como eu vinha falando aqui agora há pouco, eles são divididos em dois, né? Você pode operar os contratos cheios, chamados contratos cheios, que ele é representado pelo ticker DOL, ou os mini contratos, que é representado pelo ticker WDO, né? Resumidamente, os contratos cheios, eles são direcionados, né, sugeridos e recomendados para investidores que têm um alto capital. E os mini contratos, eles foram criados, eles representam 20%, né, do total dos contratos cheios, então eles foram criados justamente para deixar mais acessível para você que é um investidor iniciante. Então, para você que é um investidor iniciante, você pode operar o dólar futuro através dos mini contratos, tá? E o que eu já pontuei para vocês e vou repetir aqui agora, apesar das altas quantias negociadas, você não precisa ter todo o valor negociado ali em contratos, você não precisa comprar uma quantidade específica de dólar, né, de contratos de dólar. Você só precisa disponibilizar uma margem lá na corretora, conhecida como margem de garantia, né? E algumas corretoras, elas solicitam um mínimo ali de R$150 para cada um contrato que você vai operar. Só que a gente vai até falar um pouquinho mais para frente, quando eu for adentrar aqui da metodologia da GT. O recomendado é que você opere com no mínimo R$1.000 para cada um contrato operado. Porque quando você vier a ter uma perda, que fazem parte do processo, obviamente, né, a gente não vai ter só ganhos, mas o mais importante é que você tenha muito mais ganhos do que perdas, obviamente, é que essas perdas elas representem percentualmente uma pequena fatia do seu capital. Se você trabalha com somente o que a corretora te recomenda, R$150 por contrato operado, se você tem uma pequena oscilação contrária à sua posição ali quando você estiver operando, você vai acabar tendo a sua conta quebrada. E não é dessa forma que a gente faz uma gestão de risco adequada. E a gente faz uma gestão de risco trabalhando com no mínimo R$1.000 para cada um contrato operado. Então, se você tem R$10.000, você pode operar com 10 contratos dentro da nossa metodologia. Então, dessa forma, você consegue proteger o seu capital, reduzir sua exposição ao risco, ter perdas, minimizar as perdas, né? Quando as perdas elas vierem, elas vão representar uma quantia percentual baixa ali, se comparado ao total do capital que você está alocado em margem. E quando você tiver ganhos, você vai conseguir maximizar esses ganhos, tá? É dessa forma que a gente busca trabalhar aqui dentro do mercado, tá?